Aqui quem fala é a Joy Matos do Ateliê de Artesanato. Esse é o terceiro vídeo do projeto Coragem e o Cão Covarde. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a confeccionar o Coragem, tá? Deixe o seu like, se inscreva no canal. Aqui na descrição tem todas as informações sobre os outros vídeos, aulas e sobre o curso. Bora então? Aqui eu já deixei tudo preparadinho, cortadinho, vou mostrar para vocês como é que eu faço para padronizar, então, o nosso bonequinho Coragem, tá? Você pode observar aqui que eu tenho o molde e eu fiz um gabarito, recortei a boquinha dele, ó, como que fica. Recortei os olhinhos, recortei o contorninho ali do queixinho também, e aí eu posiciono sobre o feltro e vou fazer a marcação. Opte por usar uma canetinha fantasminha, que vai sair depois, né, com o ferro ou com o calor. E aí, então, já recortei a língua, vou posicionar ali e vou colar com cola quente. Primeiro passe só um pinguinho no meio para posicionar, e aí depois você cola as extremidades. Com bastante cuidado para não vazar, não sujar a peça, tá? Eu gosto de fazer tudo com cola quente. Se você preferir cola de silicone, pode utilizar também, sem problemas. É que eu acho que a cola quente é super prática e não tem perigo nenhum depois de descolar. Aqui, então, vou posicionar já o dentinho. Da mesma maneira, você coloca um pinguinho ali para posicionar ele na posição correta. E aí, depois, colar as extremidades. Agora, com linha de costura comum preta dublada na agulha, formando 4 fios, nós vamos então fazer o contorno de todas essas partezinhas da boca dele com ponto atrás. Faça pontos pequenos e com bastante capricho, com bastante cuidado, para ficar com um acabamento bem perfeitinho. É assim, você introduz a agulha um pouquinho mais à frente do primeiro ponto e retorna para o final do primeiro ponto. Depois você vai um pouquinho mais para frente com a agulha e retorna para o último ponto, e assim sucessivamente. Tem vários vídeos aqui no canal que eu ensino com bastante riqueza de detalhe, bem tranquilamente para vocês, como fazer o ponto atrás, o ponto invisível. Tem vários videoaulas bem legais para vocês aprenderem técnicas de costura no feltro, de bordado. Então, dá uma conferidinha aqui em todo o material que eu tenho para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão amar e vai enriquecer muito, muito, muito o trabalho de vocês, tá? No caso, vocês não vão bordar o contorno do olho, tá? O contorno do olho nós só vamos utilizar mesmo para posicionar os olhinhos na posição correta. Aqui nós vamos bordar, então, somente a boquinha. Esse contorno do queixinho ali abaixo da boca e o contorno da bochechinha. Quando chegamos aqui na lateral da boquinha, nós vamos então sair um pouquinho mais para o lado do dentinho, formando um pontão, que vai ser a divisão dos 3 dentinhos dele, tá? Fizemos um pontinho, vamos um pouquinho mais para o lado rente ao contorno, procurando deixar os espaços do mesmo tamanho entre os 3 dentes. E forma mais um pontão ali, ó. Vai ficar dessa maneira. E vai ficar dessa maneira, ó. Contornei a língua, contornei a boquinha toda, a bochechinha. E vamos reservar, então, essa parte. Aqui eu já vou adiantar o narizinho dele. Vou colar a parte marrom, que é o brilho. E vamos casear toda a volta, deixando só uma abertura pequenininha para fazer o enchimento desse narizinho, tá?
Não vamos encher muito, somente o suficiente para dar um volume. Os olhinhos nós vamos colar num pedaço de feltro preto, dessa maneira. E aí você vai recortar a volta, deixando uma margem bem pequenininha, só para fazer o contorno dos olhos, tá? E dessa forma ele também vai ficar bem estruturadinho. Para fazer a orelhinha dele bem estruturadinha e brilhante, você vai... Ó, como que fica. Você vai passar uma quantidade generosa de cola quente num pedaço de feltro, vai posicionar na mesa, numa parte qualquer, numa superfície de plástico, até que ela seque, esfrie, né? E vai formar essa película emborrachada. E aí então você recorta. Dá um efeito muito bonitinho, ela fica bem estruturadinha e brilhante, nem parece feltro. Eu gosto de fazer esses detalhes para óculos, para botõezinhos, para unhas de personagens. Dá para fazer muita coisa legal com essa técnica. Olha que fofinho. A mesma coisa eu fiz na sobrancelha também, porque eu quero que ela fique estruturadinha. Agora, nós vamos casear toda a volta do corpinho com ponto caseado. Lembrando, se você observar, ali embaixo dos olhos tem o contorno da olheirinha. Eu já coloquei lá no molde, já consertei, e você vai fazer antes de fechar o corpinho, tá? E aí, então, depois de dar toda a volta, a costura em toda a volta do corpinho, você vai introduzir fibras aos pouquinhos, compactando toda a volta desse corpinho, deixando ele redondo, sem nenhuma ruga, bem estruturado e bem modelado. Então, faça com paciência, aos pouquinhos, tá? Não precisa ter pressa, não. E você pode observar que eu estou empurrando a fibra para cima logo depois de ter finalizado a costura, né? Isso é para tirar aquela ruguinha que forma no final. Então, você vai empurrando com a agulha mesmo até deixar redondinha a parte de cima da cabecinha. E aí, então, eu vou introduzir a agulha na parte do olho, nesse contorno que nós fizemos com a caneta. Porque agora eu quero... Ah, meu Deus, mas tem que embolar, né? Tem que embolar, quem sabe faz ao vivo, bora lá. E aí, então, nós vamos fazer vários pontos dentro desta marcação do olho, saindo na parte de trás da cabecinha e voltando com a agulha no mesmo buraquinho, tomando cuidado para sempre voltar para o mesmo buraquinho na parte de trás, para não ficar formando pontos, tá? E aí nós vamos deixando essa parte mais profunda, para que o olho fique bem encaixadinho depois. Conforme você vai descendo no contorno, aí você sai numa outra parte, na parte de trás da cabecinha, para não danificar ali o formato da cabeça, tá? Para ele não deformar. Tá vendo que eu desci um pouquinho mais a agulha, porém, tomando cuidado de não formar outro ponto. Sempre deixando só um furinho discreto na parte de trás. Aí eu formo um pontão na parte da frente e retorno no mesmo buraquinho. E puxo a linha, então, dando profundidade nessa parte do olhinho ali. E isso nós vamos fazer em toda essa área, essa extensão do olhinho dele. Nos dois, no caso, tá? Pronto, vai ficar dessa maneira, né? Mais fundinho, onde nós vamos encaixar os olhinhos. E eu vou fazer um X nessa parte ali que tem a curvinha no focinho dele, para também dar uma pequena profundidade e encaixar o narizinho dele.
porque senão vai ficar muito saltado no rostinho. E para dar uma harmonia melhor, nós vamos fazer o mesmo esquema que nós fizemos nos olhos, porém só formando um X mais aprofundado, aqui onde vamos encaixar o narizinho. Pronto, já formamos então essa coisinha esquisita aqui. Ele fica bem estranhinho assim mesmo, tá? Mas já vai ficar bem fofinho, pode se acalmar. Agora nós vamos então posicionar o olhinho, os dois, tá? Observando quais são os lados corretos. A pupila, eu também utilizei a mesma técnica da orelhinha, ele ficou brilhosinho, tá? Eu achei que ficou bem fofo, você também pode fazer. E aí nós vamos posicionar o olhinho dele. Eu deixei assim numa posição como se ele estivesse olhando meio de ladinho. Mas aí é opcional, você vê aí a posição que você mais gostar e aí cola, tá? Agora já colamos o narizinho. E aí a parte do corpinho já está pronta, praticamente finalizada. E agora então nós vamos posicionar as orelhinhas. Passa bem pouquinho de cola e posiciona um pouquinho atrás da cabeça, da costura da cabeça. Ó, introduzi pouquinho atrás ali, tá? E agora nós vamos colar com bastante cuidadinho ali a sobrancelha dele, ó. Nessa imagem você pode observar qual é a posição correta dos olhos e da sobrancelha. Nós queremos ele com essa carinha de ternura, sorrisinho terno. Se você colocar o olhinho em outra posição, aí ele vai ficar com carinha de bravinho. Também é opcional, porém eu acho que com ele combina mais essa carinha. Aqui eu já fiz os bracinhos, não tem segredo, é só casear com cuidado, com pontos bem pequenininhos e encher. Não precisa encher muito não. Já as perninhas, que são um pouquinho mais gordinhas, aí você vai ter que deixar mais firminha, tá? O bracinho direito nós posicionamos um pouquinho atrás do corpinho. E o bracinho esquerdo você vai posicionar um pouquinho à frente da costura do corpinho. Dessa maneira, tá? E as perninhas a mesma coisa. Uma você vai posicionar um pouquinho atrás da costura e o outro um pouquinho à frente da costura. Aí, por último, colamos. Agora aqui eu vou utilizar a tinta Acrylex Puff preta. Vou colocar só uma gotinha aqui na minha mão para fazer o detalhezinho do bigodinho dele. Com auxílio de um palito, eu vou pegar um pouquinho só e vou carimbar ali na peça, formando uma manchinha, uma pintinha, tá? São 3. 2 embaixo e uma em cima.
dessa maneira. E aí, com bastante cuidado também, vou fazer o risquinho ali embaixo para simular o bigodinho. Olha só que gracinha que já está o nosso coragem. Depois eu peguei um pedacinho daqueles bigodinhos para bichinho de pelúcia, para fazer bigodinho de gatinho, de cachorrinho, sabe? E cortei 2 pedacinhos, colei ali na lateral do corpinho. Peguei uma agulha, com a ponta da agulha eu fui raspando ali os buraquinhos que se formaram atrás da cabeça, e dessa forma as fibras vão cobri-las. Tá vendo? Assim, essas marcações vão ficar bem suaves, não vai ficar esse monte de furo aparecendo ali atrás. E já está quase pronto o nosso coragem. Falta só pintar o fundo da boca dele. Você pode fazer com a tinta preta também, se você não tiver a tinta vermelha. Mas, para deixar igual o desenho original, eu vou fazer o fundo da boca dele vermelho. Coloco um pouquinho ali na minha mão mesmo, que aqui nós somos ogra, né, gente? Aí, com o palito de churrasco, você molha bem, coloca uma quantidade generosa de tinta e vai dando pequenas batidinhas, com cuidado para não borrar e com cuidado para não esfregar muito no feltro, vai fazendo bem suave para a fibra não levantar. Outra forma também, que é muito legal de dar acabamento na peça, tirar toda a sujeirinha, os pelinhos que ficam, as fibras que levantam, é você passar o isqueiro rapidamente em toda a sua peça. Dessa forma as fibras vão ficar bem compactadas e as sujeirinhas, os pelinhos vão sair tudo. E também fica mais fácil de pintar. E ainda não acabamos, porque aqui nós somos a doida dos detalhes, né? Todo detalhe faz a diferença. Com a tinta branca, eu molho um pouquinho a pontinha do palito e vou dar uma raspadinha bem de leve em cima da língua, formando esse brilhozinho. Olha que gracinha que fica. Mas não põe muita tinta no palito não, é só uma sujeirinha de tinta para fazer esse detalhe do brilho na língua, que fica super fofinho também. Terminamos? Claro que não, ainda tem mais. Agora nós vamos molhar a pontinha do palito e vamos fazer o brilho na pupila, isso mesmo. Ela já é vernizadinha ali, já é emborrachadinha, porém esse brilhozinho vai dar um destaque bem fofinho. Ó, você faz ali um pontinho de luz na parte de cima da pupila. E olha que fofinho que ficou o nosso coragem. Você gostou? Quer adquirir os materiais para aprender a confeccionar essa fofura comigo? Aqui na descrição do vídeo vai ter o link para você adquirir a sua apostila digital, as listas de materiais. Deixe o seu like, comenta o que você achou, deixe sugestões. Assista aos vídeos anteriores que estão aqui na descrição do vídeo, da Muriel e do Coragem. Todos os detalhes você encontra na descrição. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!